Boa noite, turma! Tudo bem com vocês? Que alegria estar aqui hoje com vocês, iniciando o nosso EX Now, com essa presença ilustre do Cristiano Félix. Eu vou chamar de Cris, porque a nossa amizade permite, né, Cris? E queria primeiro agradecer a todo mundo que está aqui com a gente. Só para explicar um pouquinho a dinâmica para vocês, de vez em quando eu vou olhar para o iPad para ver se tem alguma pergunta, e o Cris e eu nós vamos fazer um excelente bate-papo aqui sobre a experiência do colaborador na ótica do EHS. Então, Cris, queria agora deixar, né, para você, se apresente um pouquinho, fala um pouquinho da Whirlpool e de toda a sua experiência, e a gente vai iniciando aqui o nosso bate-papo. Boa noite, Fabiana, mas eu vou te chamar também de Fabi, que a nossa amizade nos permite. Então, boa noite, Fabi, boa noite a todo mundo que está acompanhando com a gente essa live. Primeiramente, gostaria de agradecer muito a você, a Cláudia, pelo convite. É um prazer para a nossa empresa e para mim, em especial, poder falar um pouquinho da nossa experiência de EHS, um pouquinho do que a gente pensa como EHS. Eu sou responsável de EHS na América Latina da Whirlpool. Para quem não conhece a Whirlpool, com certeza todos conhecem a Whirlpool. A Whirlpool é a detentora das marcas Brastemp, Consul e KitchenAid aqui no Brasil e na América Latina. Então, com certeza, todos vocês têm excelentes produtos dentro da casa de vocês. Hoje nós somos a maior empresa de linha branca do mundo. Então, realmente é uma empresa diferenciada, e uma empresa diferenciada até na forma de gerenciar, na forma de conduzir os nossos trabalhos internos. Obrigado, viu, Fabi, mais uma vez a você e Cláudia pela oportunidade de falar com vocês. Imagina, Cris, eu tive que colocar no mudo porque o Floquinho quis participar, você viu, né? Eu vi. Se ele tiver boas perguntas, deixa ele participar. Deixa. Ele adora participar das minhas reuniões, é impressionante isso. Mas vamos lá, Cris. Eu sei que várias pessoas que estão nos acompanhando conhecem bem quando a gente fala de engenharia de segurança do trabalho, né, e saúde, mas eu queria que você explicasse um pouquinho assim, o que é o EHS, quais são as principais competências aí que hoje o EHS né, é o responsável em cuidar dentro das empresas, assim. Conta um pouquinho sobre isso. Então, vamos lá. EHS nada mais é essa sopa de letrinhas aí, né? Nada mais é do que o resumo de Environment, Health and Safety. Em algumas empresas isso vem na frente, o Safety vem na frente, enfim, mas na nossa empresa chama-se EHS, que é Meio Ambiente, Saúde e Segurança. E qual é o objetivo, né, dessa área dentro das empresas? Realmente tomar conta, cuidar das pessoas, cuidar do meio ambiente, cuidar da saúde. Então, esse é o nosso objetivo maior dentro da empresa, e fazer com que as áreas, obviamente, se conectem e construam esse ambiente favorável às atividades produtivas. Ou seja, esse cuidar tem a ver com a questão de segurança mesmo, né? Para que não haja ali segurança do trabalho, para que não haja risco de acidente, para que as pessoas não cometam atos inseguros. Entendi. Né? Do ponto de vista de saúde, cuidar para que a gente tenha ambientes agradáveis, para que a gente tenha ambientes propícios a não gerar nenhum tipo de dano à saúde das pessoas, a fazer com que as pessoas tenham cuidado pessoal de saúde. Então, esse é o objetivo da saúde. E do meio ambiente é cuidar não só dentro, mas também fora do meio ambiente. É, de novo, cuidar das pessoas. Afinal, nós estamos em um meio, nós estamos em um ambiente, precisamos que alguém cuide, e nós estamos aqui para isso, para ajudar nesse cuidado. Bacana, Cris. Ô, Cris, agora, existe um modelo ideal, assim, quando a gente pensa em... Eu adoro um framework, né? Você sabe bem disso, nós trabalhamos juntos, gente, na FCA, e eu sou a menina dos frameworks. Então, existe um modelo ideal, assim, para quando a gente fala... Eu quero apresentar o EHS em um one page, assim, numa folha, né? Como é que seria esse modelo ideal aí? Como é que você me apresentaria? Uma pergunta bem interessante, Fabi, porque EHS tem mudado. EHS tem se transformado do que era o EHS tradicional, do que era o mundo tradicional, né? Onde existia um meio rígido das coisas. E EHS hoje tem
tem entrado de uma maneira muito agile, de uma maneira muito próxima às novas estratégias, às novas visões de processo, às novas visões das empresas. Então, se eu pudesse dizer um modelo, e é o que hoje a gente trabalha como um framework, é um modelo que parte de um Golden Cycle, onde você parte do meio, que é o propósito. EHS começa de um propósito, começa de decidirmos o que nós queremos fazer. Qual é o nosso propósito realmente como profissional, como empresa, como time? Então, esse é o modelo que parte de um why, de um porquê, passando de um how e um what, e aí, com todas as adversidades do nosso novo mundo, né? Das condições modernas produtivas, e aí a gente está falando de conectividade, de diversidade, nós estamos falando de uma série de diferenças culturais, diferenças de idades. É um mundo muito diferente do mundo rígido que nós tínhamos anteriormente. Então, passa por um modelo de entender qual é a missão, a visão, passa por um modelo de sustentabilidade desse negócio, e aí o que nós estamos falando disso? É realmente ter o compliance, os mínimos requirements de compliance, ter as mínimas regras organizadas e bem estruturadas. Passa por fechar um ciclo de risco básico. O que é isso? Entender os nossos riscos, ter a percepção clara de quais são os riscos, mas não deixar também esses riscos ali quicando, uma bola quicando, não. É pôr a bola no chão, resolver, colocar os layers. Ah, mas isso gasta, isso é dinheiro. Sim, isso é dinheiro, mas tem layers que você pode ir começando a construir de um modelo agile para ir diminuindo. Passando por um processo de pessoas. EHS é necessário que tenham pessoas fortes, pessoas ativistas, pessoas com personalidade. Isso é a construção de um engagement, a construção de realmente capabilities, know-how, para que essas pessoas estejam aptas a participarem e a discutirem. Passando por um modelo agile, esse modelo todo mundo fala, mas como aplicar agile em EHS? É muito fácil de aplicar. Agile significa 80% é maior que 100. Vamos lá. E o que significa 80% é maior que 100? Chefe, você não entendeu nada. Cristiano, sei que você está louco. Matemática? Não é. 80% maior que 100 significa vamos resolver as coisas prioritárias e rápidas. Afinal, o EHS tem uma missão, que é não deixar as pessoas machucarem. Nós não podemos, em hipótese nenhuma, pensar que amanhã a gente faz alguma coisa, amanhã a gente discute, Não, tem que ser agora. Então, no modelo agile, e, obviamente, passando isso tudo por um processo de conectividade. EHS vai precisar ser rápido. EHS vai precisar de ter agilidade no entendimento do que está acontecendo. E isso nós estamos falando de data collection, nós estamos falando de inteligência artificial, tudo isso conectado com os processos produtivos para que você tenha maior agilidade e maior assertividade nas suas ações que você vai tomar. Então, acho que eu diria, o framework básico seria esse, um framework ideal seria esse. E um framework, obviamente, que vai seguir aí ao futuro. Que bacana, Cris. E aí você estava falando, eu estava aqui pensando, né? Quando a gente começa a falar da conexão do EHS com a experiência do colaborador, a gente sabe, né? E você mesma me ensinou isso muitas vezes lá na FCA, que o colaborador que é engajado, ele é envolvido com solução, ele é envolvido a ter atitudes seguras, né? Então ele tem um olhar diferenciado. Me explica como é que é construir hoje esse diálogo de envolver os colaboradores a respeito da importância de uma atitude segura, saudável, de uma consciência, de uma cultura realmente de segurança interna e agora externa, né? Porque ele também está na casa dele. Sim. Né? Então, me conta como é que é construir esse diálogo, assim, depois disso tudo que a gente também está vivendo, enfim. Fabi, interessante você falar, né? A cultura externa. Porque nós temos que lembrar que nós estamos no meio. E se você também não aculturar essa pessoa para que ela lá no externo, para que ela na casa dela, seja do ponto de vista laboral, no home office,
ou seja, até aquele colaborador que vai levar essa cultura para o filho, para a esposa, ou a esposa para o marido, para o filho, enfim. Se a gente não realmente não levar a segurança para a sociedade, não vai funcionar. E aí, eu acho que a gente tem que pensar que o engajamento é sempre uma via de duas mãos. Começando, vamos pensar primeiro com o engajamento de dentro do EHS. Porque se o nosso time de EHS não tiver um propósito e realmente não tiver engajado, ele não vai conseguir levar o porquê para fora. Ele não vai conseguir provocar as pessoas a entender o porquê nós estamos fazendo aquilo. E não mais o automatismo que se dava a um processo de EHS antiquado ou antigo, que dizia, não pode. Agora não pode fazer desta forma. Tem maneiras distintas de serem feitas. Eu costumo dizer muito, né, para o meu time, eu peguei essa frase uma vez na internet, peço desculpa ao autor, porque, infelizmente, eu esqueci, não lembro de tudo, e se o autor um dia escutar, por favor, me conecte e me fale, sou eu o autor, terei o prazer. Mas eu uso muito com o nosso time de dizer, enquanto a gente ficar escutando somente a historinha da Chapeuzinho Vermelho, nós nunca saberemos o verdadeiro perfil do lobo mau. Será que o lobo realmente é mau? Ou será que ele tinha expectativas de que ali não estavam sendo oferecidas? Então, como transformar isso para que as coisas fluam, para que a gente construa realmente uma única unidade, um único propósito? Então, saindo desse propósito, saindo desse porquê de dentro, ter esse engajamento interno do time de EHS, com certeza a gente vai conseguir exponenciar esse engajamento externo. E aí o engajamento externo, eu diria, recentemente eu li um artigo de Harvard que falava 5 itens que EHS tem que pensar para que o líder de EHS tem que pensar, tem que trabalhar para que ele exponencie os resultados. E o primeiro item era listen. O primeiro item era escutar. Normalmente, um profissional de EHS, ele precisa ir ao chão de fábrica, ele precisa viver o Gemba. Gemba, no Japão, né, muito difundida a metodologia Gemba, que é ir para o chão de fábrica, vivenciar aquilo ali no chão de fábrica. Essa é a característica então, ali, né, Cris? No chão de fábrica, né? Ele escutar. É escutar o colaborador, entender quais são os desafios que ele está tendo, viver o que ele está vivendo, participar do que ele está construindo. Recentemente, foi feita uma atividade fantástica em algumas das nossas fábricas, propostas, diga-se de passagem, pela alta liderança das fábricas, que era os líderes, os líderes da empresa participarem, mas não participarem realmente só de olhar, mas viverem o dia de um operário, vestirem a camisa como um colaborador, entenderem como se faz um processo de montagem e ali vivenciar realmente o que eles estavam fazendo, vivenciar quais eram as dificuldades para que eles executassem aquela atividade, os esforços que eram necessários. E isso é o dia a dia, tem que ser o dia a dia do EHS. Nosso dia a dia tem que ser Gemba, entender no chão de fábrica como eles estão vivendo, conversar, escutar, e escutando, assimilar, transformar e devolver ao chão de fábrica, devolver aos nossos colaboradores essa grande oportunidade de participar da transformação. Isso é engajamento e isso é experiência. Experiência em dois sentidos. Experiência para nós, que com certeza nós estamos aumentando a nossa capacidade, aumentando nosso conhecimento, nossa velocidade em ações, e também experiência ao colaborador, que vai viver um momento de realmente simplificação do processo, de gratificação
em produzir de maneira cada vez melhor no seu dia a dia. Eu acho que esse seria meio que o caminho, sabe, Fabi? Interessante. Essas duas mãos. Porque a experiência ela é de mão dupla, né? Às vezes a gente fala muito aqui na nossa metodologia com os treinamentos que a gente faz e também dentro dos nossos clientes, a gente coloca muito isso, não pode ser um mimo para o empregado, não é isso, muito pelo contrário, é utilizar o conhecimento que ele tem e as dores que ele tem ali no dia a dia e transformar isso em ação que vai agilizar os processos, Sim. que vai, né, reduzir os custos, trazer segurança. Então, acho assim, adorei, foi música aqui para os meus ouvidos. Assim. E isso, Fabi, é genuíno. E aí se percebe, do outro lado, vai perceber realmente como é segurança genuína. Não vai ficar uma sensação de, já entendi, a empresa fala que segurança é valor, que segurança é a primeira coisa, segurança é importante. Mas no final ela não enxerga, a pessoa não enxerga transformação. No final a pessoa não enxerga que aquilo está sendo genuíno. Né? E quando ela enxergar isso, ela vai participar conosco, com certeza. Que bacana, Cris. E esse ponto, eu acho que é um ponto super importante. Até o propósito, né, da nossa live aqui, que era falar o fortalecimento da segurança, né, e da saúde através da experiência, é muito sobre isso, que a gente hoje tem algumas práticas que você dá treinamento e ensina a fazer da forma segura. E vem agora uma nova onda que fala como construir o melhor processo na ótica de experiência, que vai ter a segurança e vai ter a saúde embutida ali, né? Então, eu acho que reflete bem essa questão da experiência. Fabi, você pensa no modelo tradicional, nós não tínhamos a diversidade que nós temos hoje. E a diversidade é belíssima. Depois que as empresas descobriram a diversidade, elas descobriram que elas conseguem exponenciar os resultados dela. Exato. Eu escutei isso uma vez, que dizia que nós somos bilhões de pessoas diferentes no mundo. Então, quem imaginou um dia de querer ter pessoas iguais dentro de um processo produtivo é porque não entendia o mundo. Não entendia a cultura, não respeitava a cultura, não respeitava as pessoas como pessoas realmente. Então, a diversidade tem trazido imensos resultados para a gente. E a diversidade, ao mesmo tempo, traz alguns desafios, mas desafios agradáveis, diga-se de passagem. E um dos desafios que nos trouxe até um modelo diferente de pensar é um modelo diferente de pensar em treinamentos, de como eram feitos treinamentos. Imagina que no passado, Fabi, quanto mais... você não vai lembrar que você é jovem, mas eu lembro para você, eu vou lembrar para você... Me conte, sou jovem. Que os treinamentos do passado de segurança do trabalho, por exemplo, eram em fitas de VHS, né? Aquelas fitas antigas que passavam em videocassete. E um treinamento que você fazia, um treinamento antigo, você passava 4 dias, 7 dias assistindo aquele treinamento, aquele blá, 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 aquela ladainha. Ninguém pensava no Learn Style, Learn Means. Ninguém pensava como você realmente capturava o conhecimento. Hoje, é fundamental para que você viva a experiência nas duas mãos, lembrando, você tem que respeitar o Learn Means e Learn Style das pessoas. Então, não basta mais criar treinamento e falar assim, vai lá, faz um treinamento introdutório. É muito comum, né, na segurança, a gente tem um treinamento introdutório, quando a pessoa entra dentro da empresa, faz um treinamento introdutório. E aí, põe a Fabiana dentro de uma sala, uma pessoa blá, 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 chega no final, imagina, ela tem uma série de expectativas. Imagina você entrando numa empresa recém-contratada. Agora eu vou puxar a sardinha para a minha empresa, então você imagina na Whirlpool. Puxa, que sonho! Eu estou entrando na melhor empresa do Brasil para se trabalhar, estou entusiasmado. É uma expectativa muito grande. A minha relação com a minha família vai mudar seguramente. A minha relação social muda.
E aí você põe uma pessoa, blá, 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 blá. Não, é necessário criar, de novo, a experiência, de novo, respeitar o Learning Style, Learning Means. Que bacana. Recentemente nós criamos, Fabi, um exemplo disso, tá? Que nós vimos? Que aquele modelo era completamente ultrapassado. Então, nós fizemos um modelo que a gente tem chamado de trilha do conhecimento, que é exatamente o quê? A experimentação da segurança em diversas fases. Que bacana. Então, é você começar dentro da... Você vai vivenciando dentro da empresa? Vai vivenciando. É uma trilha mesmo, tá? É uma trilha mesmo que você vai passando. Então, steps que você vai passando. O step onde você recebe a primeira carga de treinamento. Essa primeira carga de treinamento é tradicional em texto? Também. Nós estamos fazendo carga teórica, carga visual, carga sinestésica. Então, nós temos, por exemplo, a dojo. A dojo, no Japão, né, nada mais é do que a experimentação, que é uma espécie, vamos chamar de laboratório, que traz a vivência dos riscos que nós temos na nossa empresa, que possivelmente podem acarretar algum tipo de incidente. Esses riscos para dentro de uma sala, para dentro de um ambiente controlado, e as pessoas vivem os riscos, as pessoas percebem os riscos, as pessoas veem a consequência daqueles riscos. Óbvio, dentro de um ambiente controlado, então quem está nos assistindo aí não precisa de preocupar e falar, puxa, vai sair alguém machucado. Não, não vai sair ninguém machucado, mas vai sair realmente as pessoas vivendo e entendendo o que é aquele risco. Ou seja, de maneira sinestésica, a pessoa vai sair realmente percebendo, exponenciando a percepção de risco. Depois disso, o que nós percebemos? Tá. E daí? Ela volta para a fábrica, ela vai começar a trabalhar conosco, ela tem dali uma série de cargas de outros treinamentos, uma série de outros desafios de produção e etc. E como nós vamos dar continuidade? Então, transformando os líderes e as pessoas com maior tempo de casa em pessoas engajadoras, em pessoas que estão transformando e trazendo novamente experiência para o meio. De novo, duas mãos. Ganha o líder, ganha a pessoa mais experiente e ganha a pessoa mais jovem, que vai começar a ter uma percepção de risco que, infelizmente, às vezes ela não tinha na casa dela, que, infelizmente, às vezes ela não tinha no trabalho anterior que ela tinha, na vivência que ela teve anterior. E ela passa a ganhar essa percepção de risco. E vira um círculo virtuoso, claro. E um círculo muito saudável, né? Porque você consegue, além de fazer a mão dupla, você consegue valorizar todos, né? Porque até o conhecimento, ele é valorizado pela importância que está se dando do conhecer, né? De fazer conhecer. Muito bacana, gostei disso. Sim. Muito bacana. Ô, Cris, você tocou num ponto agora sobre liderança. E eu falo que se 2020, no ponto de vista da experiência do colaborador e dessa questão de saúde, principalmente a saúde mental, o well-being, né, que está agora muito forte, a liderança ela foi e está sendo essencial, né, para que o time passe, né, por toda essa situação que a gente está vivenciando. Porque a gente não pode esquecer que existem pessoas que estão dentro das indústrias, estão dentro das fábricas ainda trabalhando, que tiveram por algumas semanas a paralisação, mas, em contrapartida, você tem uma série de pessoas também que estão em casa, né? Sim. E que não necessariamente com as melhores estruturas, a gente sabe disso, né? O papel da liderança, quando a gente pensa agora sobre a liderança como um fator essencial na experiência como um todo de um colaborador, né? Como é que está sendo essa parceria, né? EHS, profissionais de EHS, com as lideranças e com as áreas na área de recursos humanos. Como é que vocês estão nesse momento caótico de gestão de saúde, principalmente, né? Da segurança da saúde das pessoas? Como é que está sendo isso, né, para vocês? Fabi, realmente o mundo, como nós conversamos, né, no início, começamos a falar no início, o mundo mudou. E mudou muito. O modelo tradicional de trabalho acabou. Seja ele o modelo tradicional dentro
das fábricas, das montadoras, seja ele dentro do comércio, seja ele dentro das nossas residências, seja ele do trabalho administrativo, o modelo tradicional acabou. E isso fez com que a gente repensasse uma série de ações que nós fazíamos, uma série de formas de relacionar com os colaboradores e de respeitar os colaboradores. Eu acho que temos uma vantagem como Whirlpool. As pessoas sempre foram em primeiro lugar. Então, isso era um valor e que continua sendo um valor, e mais do que nunca, nesse momento da pandemia, que a preocupação nossa era em proteger as pessoas, em dar a elas condições de segurança, de saúde em especial, dar a elas condições delas realmente se protegerem, não só dentro do trabalho, como também dentro de casa, delas levarem o que elas aprendiam dentro do trabalho do ponto de vista de saúde, de preservar a sua saúde, para dentro de casa, para que aí sim a gente crie um ambiente favorável dentro da organização e dentro da sociedade. Afinal, nós não somos uma empresa dissociada do meio, nós não somos uma empresa dissociada da sociedade. Nós somos tão responsáveis quanto o governo, quanto ONGs, quanto os próprios colaboradores. Nesse momento, eu acho que o que mais nós reforçamos, e eu acho que o que mais foi importante, eram os líderes terem empatia. Eu acho que foi uma palavra muito forte e que talvez a gente não soubesse da verdadeira importância dessa palavra, que é empatia. Muita gente até usava essa palavra, mas nunca entendeu, na minha opinião, realmente o verdadeiro significado dela. Entender o que é o outro, entender o que é o calo do sapato do outro, entender como dói para o outro, às vezes, uma determinada situação. Você é diferente de mim, Fabi. Nós somos diferentes dos bilhões de outros colegas, amigos e seres humanos que temos na sociedade. Ninguém é mais importante do que ninguém. Ninguém é mais especial do que ninguém. E ninguém nasceu com as mesmas filosofias ou foi educado da mesma forma. Então, a gente precisa aprender a respeitar. E isso foi o que os líderes fizeram. Os líderes nossos, realmente, hoje, sabem o significado da empatia. Tenho certeza que já sabiam, mas vivem o significado, vivenciaram o significado da empatia. Então, hoje, a conexão com os nossos colaboradores, por mais que em muitos momentos seja distante, por essa situação de, mesmo quando a gente está em chão de fábrica, quando eu tive a oportunidade de ir para as fábricas, visitar as fábricas, ainda assim não podendo abraçar, ainda assim não podendo, no nosso caso, nós criamos regras que nós não podíamos nem dar toque, que seja aquele toquinho convencional, né? Não. Nada. Nem cotovelo, nem pé, não. É melhor isso, é melhor a gente evitar esse tipo de contato. Então, até esse tipo de contato a gente não tinha. Então, querendo ou não, dá uma certa, entre aspas, frieza. Mas nós não estamos enxergando isso. O calor continua. A nossa vibração por atingir resultados continua. Com a distância, com os limites, com os respeitos às regras, continua essa nossa motivação, esse nosso engajamento. E aí, eu me remeto ao que nós começamos a falar. Nós temos um porquê. E o porquê é cuidar das pessoas. E quando nós temos esse porquê, cuidar das pessoas de forma genuína, as pessoas entendem que nós estamos aqui para isso, nossos líderes estamos aqui para isso, eles querem ser cuidados e eles passam a cuidar também de nós. Eles passam a trazer, devolver para a gente feedbacks, devolver para a gente insights, percepções, ajudas, debates, né? Que eu acho extremamente saudável. Feedback tem que ser para os dois.
essa história de feedback, só líder dá feedback para baixo, não. Gente, vamos dar feedback para os dois. Eu quero escutar os meus colaboradores. Né? Diário. Como, Fabi? Tem que fazer de uma rotina, né? Diária. Né? Rotina e diário. Eu acho, sim, que toda empresa, assim como a nossa empresa tem os momentos de feedbacks formais, e sim, nós temos que respeitar esses momentos, temos que usar ele da melhor maneira possível, mas feedback tem que ser diário e, de novo, experiência é 2 mãos. Vai e volta. Se eu estou dando feedback, eu tenho que receber feedback. Tem que ser aberto a receber feedback. Aberto a escutar. Exatamente. Que bacana. Ô, Cris, tá assim, bombando o nosso chat aqui. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Claudinha Correia, né? Mandando aqui. Que legal! Ô, Claudinha, que saudade! Beijo, Cláudia. Luísa Passos, dando boa noite. Roberta Mendes. Sinfrônio Júnior. Ai, Sinfrônio, tudo bem? Rei Santos, Beatriz Paz, a Bia. Tem uma pergunta aqui, ó. Cris, da Cláudia. Cris, quais práticas você pode nos trazer como exemplo que vocês aplicaram e gerou mais engajamento dos colaboradores com a segurança? Boa. Antes só de eu responder, porque senão eu mandei um beijo para a Claudinha, um beijo para a Lu, para a Roberta, para todo mundo que está aí, viu, gente? Eu não estou acompanhando, peço desculpa, eu não estou acompanhando, mas depois eu vou ter o prazer de ver. Lu trabalhou comigo, está na Fiat Chrysler fazendo um excelente trabalho, Roberta fazendo um excelente trabalho na Heineken, também trabalhou comigo, e depois eu não me lembro dos outros nomes, mas eu tenho certeza que são pessoas que estão fazendo sucesso. Tá aqui. Luiz Fernando Medeiros Moreira, Juscelio, Hugo. Gente, que turma bacana. Turma, que bom. Tem bastante gente da Fiat Chrysler e da Whirlpool. Muito legal. Muito bacana. Engenheiro Wellington, faço aqui meu reconhecimento ao engenheiro Wellington. Já falei isso com ele, mas falo com ele aqui em live. Um excelente profissional, e se alguém quer entender o que significa a palavra profissional, significa engenheiro Wellington. Engenheiro, gente, hoje, para quem me conhece, eu sou muito informal, não chamo de doutor quando é médico, não chamo de engenheiro mais quando é engenheiro, mas o Wellington realmente é engenheiro Wellington. Prazer, foi isso aí. Prazer saber que o Wellington está aí conosco. Então, vamos responder aqui a pergunta da Cláudia. Olha, temos diversas ideias e diversas práticas que nós fizemos. E aí eu acho que uma coisa interessante dentro do EHS moderno, que nós estamos conversando, dentro daquele framework que nós desenhamos, não existe receita de bolo. Quem copiar a receita de um EHS, quem disser na internet que tem a solução standard de um EHS, infelizmente, não conseguirá aplicar realmente o EHS na essência, segurança na essência, e não conseguirá levar propósito para as pessoas. Então, por que eu estou falando aqui que eu vou citar alguns exemplos? Porque nem todos serviram para todas as plantas que nós gerenciamos, nem todos foram implantados no mesmo momento. Então, esse é o ponto aqui de atenção que eu deixo aí para o time de EHS que estiver participando conosco, aqueles que não trabalharam comigo ou que não trabalham comigo em especial, porque eu acho que aqui é realmente um debate, é uma oportunidade de troca de experiência. Depois eu gostaria de escutá-los um dia, me procurem nas redes sociais para a gente conversar. E aí, alguns exemplos que fizeram com que a gente trouxe engajamento. Eu já citei aqui a trilha de conhecimento que nós criamos. Já citei o Dojo, que é uma ferramenta de experimentação das pessoas, fazer com que as pessoas realmente participem dessa discussão. A SMAT, que é a Safety Management Audit Tool. O que é isso? Não é uma auditoria para virar e falar, Fabi, te peguei, agora você vai ver, agora eu vou te penalizar, agora eu vou te matar, agora vai acabar, vou te mandar embora. Não. É uma auditoria que tem o objetivo de quê? Criar conhecimento,
Exponenciar conhecimento, abrir os olhos. Outro approach, segurança, outro mindset, né, Cris? Outro mindset. Segurança tem que abrir os olhos todo dia. Então, quando eu vou fazer uma SMAT, por exemplo, então eu vou chamar a Fabi para fazer uma SMAT. A Fabi vai perceber o que ela está enxergando, ela vai tentar enxergar os riscos, eu vou ajudá-la a enxergar os riscos. Nós vamos debater, nós vamos conversar, eu vou escutar você, você vai me escutar, você vai escutar o colaborador que está ali. Você vai discutir com ele, conversar, discutir talvez uma palavra que possa dar uma conotação errada para o que a gente está falando, mas você vai perceber o que pode ser melhorado com ele. De novo, em duas mãos. De novo, em duas mãos. Outra ferramenta interessantíssima que nós implementamos, KYT, Kikenoshi. O que é isso? Uma ferramenta japonesa que foi criado no Japão para que, de novo, abrir os olhos. Então, você chama os chamados riscos invisíveis. Meu time agora tem me visto muito fazendo Gemba e provocando o chamado riscos invisíveis. Recentemente, eu estive em Joinville e aí nós fazíamos um Gemba com Kelly, com Juscelio, com Alex, Juscelio Breno. Está aqui. Juscelio da Silva, com Breno. Tá, manda um abraço para ele. Tinha uma turma boa, além do meu time da produção, que são fantásticos, o time nosso da produção, participando e se engajando muito. E ali, durante aquele processo, Douglas da produção, e ali, durante aquele processo, era legal que a gente brincava com os chamados riscos invisíveis. E esse risco invisível hoje, por exemplo, que tem uma ferramenta chamada KYT, que é o quê? Te provocar a pensar em riscos, trazer um grupo pequeno, obviamente, ainda mais com a pandemia, isso tem sido muito mais sério, muito mais importante, então temos que tomar um cuidado adicional nesse período, mas com sketches, começar a te provocar. Quais são os riscos que tem nesse ambiente que você está aí, Fabi? E aí eu começo a olhar no seu ambiente e começo a te provocar. Você já pensou que esse quadro dos remasterizados que estão aí, poderia uma hora cair, esse quadro poderia cair? Você já pensou nisso? E aí começa ali. Vai cair em cima de mim. Não tinha pensado nisso. Começa a pensar, então, o que a gente pode pensar diferente ali para esse quadro, para não ter esse risco? E aí você começa a pensar numa série de coisas, sabe? E abrir os olhos. Isso faz com que tenha engajamento. E aí, se você me permite, Fabi, está nos trazendo, inclusive, insights novos para, mais do que trazer ferramentas, mais do que trazer ferramentas de engajamento, é trazer essa percepção de risco como uma qualificação para esse engajamento nosso. É muito comum no tradicional jargão de EHS, no tradicional EHS, você dizer assim, quantos acidentes com perda de tempo? Quantos acidentes sem perda de tempo? Sim. Estamos há X dias sem acidentes. Isso. Vira e mexe, a gente vê isso. Isso. Recentemente, eu vi uma discussão numa rede social interessante que alguém falava assim, será que nós podemos celebrar X dias sem acidentes? Será que isso é recorde? Realmente é um questionamento sábio para um momento que nós não podemos ter acidente. Na nossa fábrica tem uma pessoa chamada Líbio, que é um senior manager de produção da logística, que o Líbio um dia falou, numa reunião, ele falou, dentro de várias metodologias, né, o ótimo é bom, o zero é bom. Em safety, 0 é o único número aceitável. É verdade. Não é bom. É o único número aceitável. É o único aceitável. Exatamente. Não é bom. Nunca podemos imaginar que está bom o resultado se não é 0. Fantástico. É um número aceitável. E aí, quando você pega essa visão, né, de que 0 é o ótimo, como você vai construir isso? Na base da sua pirâmide. E aí, como você constrói?
com engajamento. Você constrói na percepção dos atos e das condições inseguras. Mas não é os atos e condições inseguras do meu time. Nós, de GHS, somos limitados. Nós, de GHS, somos 10, 20, 30 excelentes profissionais de passagem. Todos os que eu já trabalhei de GHS foram excelentes profissionais. Sejam os da Fiat Chrysler, sejam os atuais da Whirlpool, e seja até aqueles que saíram da minha gestão e foram trilhar novos desafios. São excelentes profissionais. Mas somos limitados em quantidade. Então, a gente precisa de popularizar. Essas ferramentas que nós citamos agora há pouco, por exemplo, elas fazem com que nós popularizemos essa parte de baixo, essa base da pirâmide, esse engajamento, trazer cartão, trazer novos atos inseguros, novas condições inseguras, novas percepções de risco. Imagina um colaborador chegar para você e falar: isso aqui não é bom, isso aqui precisaria ser feito diferente. É isso que a gente trabalha todos os dias para que a gente gere esse engajamento. Que bacana. Ô, Cris, você falou um ponto que eu fiquei curiosa agora, né? Assim, quais são as principais métricas? Porque você trouxe um ponto, né, do que nós, e de fato, até minhas últimas experiências, eu vejo muitos KPIs voltados para absenteísmo, para número de acidentes, para número de acidentes fatais, enfim. Quais são essas principais métricas, né, que são controladas, que asseguram, né, esse engajamento também está acontecendo? Como é que vocês estão trabalhando as métricas ou na ótica da experiência realmente do colaborador? Fabi, recentemente eu estava lendo até sobre uma das métricas que todos de HS buscam, né, que é a curva de Bradley, que é entender, ou Hudson também, que é entender a percepção de risco, entender o engajamento, entender a cultura de segurança. Mas aí a gente volta para aquele mundo VUCA, para aquele mundo, talvez nem VUCA de volátil, talvez TUCA, de turbulento, né? De um mundo realmente que tem diversidade gigantesca. Um mundo onde as pessoas tendem a começar a trabalhar muito cedo e terminar o trabalho muito tarde. Infelizmente, nem todos nós vamos conseguir aposentar como se aposentava anteriormente, com uma idade menor. Vamos aposentar até porque a condição nossa de vida também está nos permitindo ter uma aposentadoria mais elevada e termos uma qualidade de vida melhor para que a gente continue trabalhando. Nessa ótica que a gente tem uma diversidade muito grande, desafios diferentes, learning style, learning means diferentes, engajamento da base da pirâmide. Então, hoje, os nossos indicadores, eles ultrapassam os indicadores tradicionais. Lost time, ou perda de tempo, ou total recordable, ou todos os acidentes. Então, passam acidentes, passam near miss. Então, é você entender quais são os first stage, ou seja, aqueles pequenos acidentes, quais são os near miss, os quase acidentes. Então, quanto de quase acidente nós tivemos? Um quase acidente podia ter se transformado em acidente. E quando você começa a atacar isso, você começa a atacar, de novo, cultura. Você começa a trazer as pessoas a ter um mindset diferente, a ter um mindset de que não é celebrar pelo zero acidente, é celebrar todos os dias porque algum colaborador nos trouxe um insight diferente. Celebrar todos os dias porque o líder foi num nível de detalhe daquele near miss, ou seja, não aconteceu nada, não trouxe nenhum problema para a empresa ou para o colaborador, mas ele teve a capacidade de ir num nível de detalhe, de pensar, de trabalhar com 5 porquês ali numa causa raiz, de tentar identificar realmente numa causa raiz e trazer soluções realmente que agreguem valor. E principalmente, Fabi, na base da pirâmide, que é os atos inseguros, condições inseguras. E nesse sentido, muito mais do que só em quantidade quanto disso
quanto dessas condições inseguras e desses atos inseguros estão sendo alimentados pelos nossos colaboradores? Quanto disso estão sendo alimentados e tendo participação da liderança? E celebrar. E celebrar todo dia. Celebrar para aqueles colaboradores que estão nos dando mais contribuição a essa base, celebrar com eles. Recentemente, Joinville fez uma ação que eu achei muito legal, a forma de celebração que eles levaram. Tem um outdoor na porta da empresa. E eles colocaram o rosto dessas pessoas, dizendo, façam como eles. Que bacana. Faça segurança. É celebração do que esses profissionais estão fazendo. Eles estão mudando a nossa empresa. Aí meu time de HS pode ficar bravo comigo, mas no final não seremos nós que vamos mudar. Nós de HS temos que pensar, o nosso mindset tem que ser, vamos buscar outro emprego, porque esse de HS tem que acabar. Segurança tem que ser feito pelos líderes, pelos colaboradores, não tem que ser feita por nós. Nós temos que pensar em arrumar outra oportunidade no mercado, outra coisa para a gente fazer com maestria, como a gente faz hoje o nosso trabalho de HS, mas HS não vai poder existir mais no futuro. Esse tem que ser o nosso mindset. Sensacional, Cris. Deixa eu falar aqui, porque a turma está mandando, eu estou gostando de ver, gente, muito obrigada. Então, vamos lá, a gente parou na Cláudia, né? Então, nós temos aqui a Roberta Mendes Lima, falou assim, ó, o Cristiano fala para o público como ele fala para quem trabalha em sua equipe. Então, com muita naturalidade, motivando as pessoas com base nos propósitos de HS, com paixão pelo que faz. Sempre foi, gente. Na Fiat, eu lembro que eu ia nas reuniões com o Cris, e ele falava e me explicava. Eu saía assim, achando que eu era uma engenheira, de tanto que você explicava, era sensacional. Era conteúdo a cada reunião. Lincoln Pires, boa noite, chefe. Adriel. Boa noite, Lincoln. Reinaldo, Hugo, Juscelio, que eu te falei, Carlos Tornelli, Luiz Fernando, da nossa época boa. Isso. Joana Farias, Cristiano, você fala com uma naturalidade que sentimos prazer em ouvir. Muito legal. Bacana. Obrigado, Joana. Deixa eu só fazer uma menção aqui para a Roberta. Obrigado, Roberta. Não acredito em tudo que você falou aí. Não é tão assim, mas eu tive o prazer de trabalhar com a Roberta e semana passada eu fiz um simples reconhecimento. Eu pedi que meu time mandasse fotos da jornada durante o ano. Foi uma jornada muito difícil, né? Uma jornada de um distanciamento social que nos fez limitar algumas proximidades, alguns relacionamentos que a gente tinha. Então, eu peguei essa foto do meu time e pus um vídeo. Quem me ajudou foi Matheus e Camila. Fizemos um vídeo bem simples, até porque quem me conhece, eu sou muito simples. Para mim, simplicidade é a chave. Coisas muito complexas não vão dar certo, não vão dar certo. Nós vamos perder tempo, não vai dar certo. E aí eu fiz ali uma singela homenagem, porque se tem quem faz os resultados e quem faz com que eu me inspire todos os dias e tenha o prazer de levantar, é o meu time de HS. São eles que realmente me fazem, me dão a motivação de levantar e falar, tem alguém, por alguém, eu preciso fazer alguma coisa diferente hoje. E hoje eu vejo a Robertinha brilhando aí na Heineken, me dá muito prazer de saber que era show mesmo, show. Logo ela pode ser minha chefe. Vai ser um prazer, viu, Robertinha, você ser minha chefe. Você, dentre tantos que estão participando aí da live, eu estou trabalhando para vocês virarem meus chefes, pelo amor de Deus. O Davi Bento, você dormia com as fitas muito... Às vezes eu posso falar isso aqui, hein? Mas eu vou ler. Vai lá. O Davi colocou assim, ó, você dormia com as fitas muito enfadonho.
O que quer dizer isso não, hein, Cris? Eu também, eu tô entendendo que são aquelas fitas antigas, né? Que deve Você ser está quando eu falei. explicando. Isso aí. As fitas, gente, quem passou por aquele momento sabe o que era assistir. E nós aprendemos muito, né, com aquele tipo de fita. Era um Mas momento, agora já é eu falo é o que a momento. educação, ela vai evoluindo, e com ela o método, né? O que, Sim, pelo menos, eu passei esse ano aqui com meus filhos, eu acho que nem eles imaginavam que eles iam amadurecer tanto no aprendizado distante, né? seguro. Então, para aquela época, funcionou, né? Nós éramos muito moldados. Ó, o Juscelio mandou fazer a liderança entender e fazer segurança para os colaboradores da fábrica. O Davi colocou aqui, né? Quais ferramentas ou canais é recomendado para acompanhar o engajamento do colaborador na parte do HS? Acho que você explicou um pouquinho dos indicadores, mas ele queria entender assim, existe hoje alguma ferramenta para fazer esse controle desses indicadores? Tá. Então, nós temos sim, mas nós temos ferramentas internas nossas, tá? No mercado, sinceridade, talvez... Não, você tem a curva de Bradley, você tem de Hudson, você tem algumas ferramentas que podem te levar a perceber qual é esse engajamento. Hoje, dentro da Whirlpool, nós temos o acompanhamento de indicadores. Lembram quando eu falei ali naquele framework que uma das coisas era um data management? A gente ter realmente ali inteligência, ter um dashboard inteligente, um IoT. Então, hoje a gente tem, sim, uma base muito grande de dados, de correlacionamento desses dados. Então, o que a gente faz é medir como os líderes estão, então, dentro dessa base da pirâmide, como os líderes estão se relacionando com a percepção de risco, como os colaboradores estão se relacionando com a percepção de risco. Então, quantas SMATs os líderes estão fazendo e qual é a qualidade dessas SMATs dentro dos nossos indicadores? Quantos tipos de riscos esse líder encontra e quais os tipos diferentes de risco que esse líder encontra? Porque não é só a quantidade, é quanto diferentes tipos de risco. Então, a percepção de risco dele aumentou. Então, são essas ferramentas que a gente vem usando internamente, óbvio, com esse data management que a gente tem, com essa massa de dados que a gente consegue fazer esse tipo de cruzamento e levar nas nossas reuniões de cadências, que nós temos toda semana, reuniões de cadência com a produção, isso em todas as nossas fábricas, onde existe ali uma conversa, realmente é uma conversa, é um diálogo, não é uma reunião onde a gente fala, indicador da área tal está bem, não, indicador da área tal está mal. Não, ali realmente é uma troca de experiência, é uma troca de oportunidade, é um momento de reconhecimento e um momento de mostrar indicadores, de mostrar percepções. Poxa, observem como tal área, que nós fizemos o tal trabalho, avançamos de tal maneira, como ela recebeu e como ela nos respondeu ao risco. Ô, Cris, desculpa te interromper. Essa gestão que você falou agora, isso tem algum vínculo com a área de desenvolvimento na parte de performance? Assim, o líder ele é avaliado por algum indicador, seja de engajamento, ou seja, a parte de trazer ideias de risco, enfim. Fabi, não diretamente. E eu acho que essa é a beleza do real engajamento. Porque quando eu te coloco no indicador de performance, que você tem que me trazer 5 percepções de risco, 5 cartões, 5 identificações de risco, beleza, a Fabi vai virar as costas e vai falar, deixa eu ver o que eu consigo, deixa eu copiar do meu coleguinha do lado para trazer aqui o que ele... Deixa eu ver o que ele fez, se cabe na minha área e vou colocar aqui também. Isso não é engajamento. Isso não é genuíno. Então, sim, indiretamente. Indiretamente porque quando nós discutimos com um líder, a um desenvolvimento de um líder, a uma promoção de um líder, a gente sabe quem são os líderes que realmente estão engajados. A gente percebe quais são os líderes que estão engajados. Isso de uma maneira muito natural, de uma maneira muito genuína, e que faz com que eles comecem a perceber. O que nós estamos esperando é o engajamento do propósito. E o engajamento do propósito e eu escuto o engajamento do propósito, é quando eu chego numa fábrica e
normalmente, quando eu visito as minhas fábricas, não me entendo que eu sou o dono, tá, gente? Estou longe de ser. É só minhas, é porque é de coração. Eu me sinto dono, tá? É dor de dono. Eu São dou. os meus filhos. Os meus mais de 12 mil filhos que eu tenho na Whirlpool. Eu tenho ali, são os meus filhos. Eu tenho que tomar conta deles todos os dias. Quando eu entro nas minhas fábricas e eu tenho o prazer de participar de reuniões de produção, de participar de uma discussão, é ali enxergar realmente aqueles que estão trazendo, que entenderam o propósito, estão trazendo engajamento. Recentemente, eu entrei numa discussão, numa conversa, que me falaram, meu time trouxe para mim, Cristiano, nós precisamos de uma ajuda sua, não uma ajuda, queremos uma opinião sua, porque tem um determinado processo que a gente vai precisar de fazer de uma maneira diferente, em função de N motivos, vamos precisar de fazer diferente. E, por isso, a gente teria que redesenhar nosso ciclo ergonômico e o nosso ciclo de segurança. Isso vai gerar uma série de desafios para a gente, e a gente vai ter que ter profissionais adicionais, etc. Eu falei, poxa, mas será que faz sentido? E aí eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos escutar o que a produção está propondo, até para a gente entender. Lembrem do que eu comentei lá no início, né? Enquanto a gente ficar escutando a historinha do Chapeuzinho Vermelho, não vai dar certo. E aí, quando, Fabi, a gente procura, né, a produção para conversar, e a produção falou, não, logo quando vocês começaram a falar os nossos desafios, ficou claro, isso não ia funcionar. Nós não vamos retroagir. E o líder, Nogueira, começa, inclusive, a trazer insights diferentes, coisas diferentes. Então, isso é a visão moderna, isso é a visão que se espera de indicador. E aí, Fabi, não faz muito sentido você ficar pegando todos os seus indicadores de HS e ficar colocando numa avaliação formal para que as pessoas começam a entender aquilo ali como uma obrigação e não mais como realmente uma experimentação, não mais como um engajamento. Eu falo que, e até uma, né, quem me conhece, é muito próximo, sabe que eu sou muito crítica à avaliação de performance, porque ela está ali para diferenciar as pessoas, né, numa ótica individualista, e não necessariamente para gerar valor para o negócio, né? Então, acho que a gente vai passar por muitas mudanças aí nessa questão de avaliação de performance, né? Mas sensacional, eu acho que você trouxe uma visão, uma mindset total, uma aula, viu, Cris? Uma aula, como sempre. Quem dera. Eu quero ver depois mais perguntas. Me procure nas redes sociais para a gente conversar. Deixa eu só voltar aqui no Davi, que ele fez uma pergunta, eu esqueci um projeto super legal que nós construímos dentro da empresa, que eu acho que também mudou bastante a cultura, que foi o que a gente chamou de Atitudes pela Vida, o programa Atitudes pela Vida, e agora Atitudes contra o Covid. O que era Atitudes pela Vida? O próprio nome fala. É engajar as pessoas para realmente respeitar, preservar a vida um do outro. É fazer um cuidar um do outro. É fazer eu cuidar de você, Fabi, dentro da minha empresa. É te dar espaço para que você cuide de mim dentro da empresa. Dentro das empresas, dentro do modelo de HS, é muito comum a gente ter os chamados regras de ouro, a gente ter as principais regras, e nós queríamos dar uma cara de experimentação. Nós queríamos trazer as pessoas para que elas percebessem o porquê que nós estávamos criando as atitudes que dariam uma nova filosofia dentro da nossa empresa, daria uma nova percepção de risco da nossa empresa. Então, isso também, Davi, foi uma ferramenta muito legal. Fizemos uma série de experimentações, continuamos a fazer experimentação para as pessoas, então as pessoas vivem esses riscos para que elas percebam a seriedade, para que elas não aceitem conviver com esses riscos e aceitem serem cuidadas e cuidar dos demais colegas dentro da empresa. Sensacional. Nossa, Cris, sensacional. Cris,
Olha, tem várias pessoas aqui, eu não vou conseguir falar todo mundo, mas tem o Bruno Costa, que trabalhou com a gente muito lá na Fiat, o Hugo Almeida, dizendo que é da logística, mas ele está com o pé em EHS, viu, chefe? Já está mandando... Vai ser um prazer, Hugo. O Hugo é um parceiraço meu de segurança. Parceiraço nosso de segurança em Rio Claro. Participando Máximo, Adriel, Antônio Damião, Jaume Aires. Jaume, um beijo, que saudade de você. Muito bacana. Mesmo, já tem um tempo que eu não converso com o Jaume. Eu conversei com meus pupilos, sempre. Damião, Luiz e Tornelli eram meus parceiros de carona lá de Pernambuco. Quando a gente fazia aqueles translados de Pernambuco, aprendi muito com todos os três. Eu também, viu? Uma época boa. Ô, Cris, a gente está chegando no final do nosso bate-papo. Assim, passa, pois é, uma pena, passa, mas eu ainda tenho duas perguntas que eu queria fazer para você. Primeiro, como é que é a integração? Eu escutei uma vez, na verdade, eu li uma vez um artigo que fala o seguinte, para o RH, tá? E aí é para os profissionais de RH mesmo. Para de idealizar uma cultura de segurança e comece a desenhar experiências de trabalho seguras, né? E aí eu fico pensando muito, porque o recursos humanos, ele sempre se distanciou do negócio por achar que não tem a competência de entrar e fazer uma conversa direta. E eu falo, é muito importante que o RH, o profissional de RH, se empodere disso e que vá junto com o business e que construa esses redesenhos de processo, né? O Bruno, que está acompanhando a gente aqui, ele foi um dos parceiros nossos aí sobre as revisões de processo, enfim. Como é que é? O que você falaria para os profissionais de HS, de recursos humanos, e acredito que de ICT também, porque acaba impactando um pouco os profissionais de ICT, como é que é essa transformação desse ecossistema atual que existe, desses processos burocráticos que estão olhando o controle, né, da produção, para a construção, efetivamente, de experiências de segurança, né? Onde já o mindset muda, assim. Quais são as grandes dicas aí? O que você acha que vai vir de novidade? Porque, querendo ou não, tudo gera custo, né? Uma mudança de processo gera custo, mas o que deveria focar? Vamos lá, eu acho que nós estamos aqui na Whirlpool, nós estamos fazendo com maestria o que é necessário. Nós aqui temos a filosofia do One Whirlpool. Nós somos um só. Por mais que cada um tenha a sua casinha, por mais que a RH tenha a casinha dele, EHS, IT, por mais que cada um tenha a sua casinha, é necessário que todo mundo se junte. Todo mundo esteja juntos na jornada, porque no final o resultado é da empresa. O resultado não é meu, o resultado não é de RH. E os processos de sempre se conversar. Se cada um na sua casinha for trabalhar de maneira individualizada, seguramente ninguém chegará a lugar nenhum. Porque, às vezes, os objetivos não são antagônicos, mas tendem a parecer antagônicos. Exatamente. Então, se você não tiver realmente uma unidade, uma parceria, e aí a minha insistência, Fabi, não escutar o lobo mau, não entender que do outro lado tem alguém querendo fazer tão bem quanto você alguma coisa, mas não juntar e não querer juntar forças, não vai funcionar. Recentemente eu conversava com o Baião, não sei se você lembra dele, que trabalhou também na crítica, Henrique Baião. Henrique Baião postou uma coisa na internet e eu falava com ele, né? O que ele postou sobre o ego e eu falava, Baião, se eu puder contribuir, o que mata o paraquedista é o ego. Então, as áreas precisam de cortar o ego. O ego atrapalha tudo. Não estou preocupado de falar que o resultado é do meu time de HS, saiu de um colega meu de HS, ou saiu de mim. A minha única preocupação é que, no final, os meus colaboradores, o meu time, as pessoas que estão ali, no qual nós estamos com o único propósito que é cuidar deles, que eles saiam bem.
que eles voltem melhor do que eles estavam quando eles saíram de casa. Que eles chegam em casa e falam, essa é a empresa que eu preciso para trabalhar. Que eles tenham prazer de trabalhar. E é esse o senso. De novo, propósito. Então, hoje eu tenho dentro de RH nosso uma parceria. Nós estamos construindo processos simplificados, processos burocráticos acabaram, textos enormes, procedimentos enormes, coisas que ninguém lê, isso acabou. Visão muito mais moderna. Recentemente conversava com Jéssica do RH sobre Learning Style, Learning Means. Então, como aplicar isso no nosso dia a dia, como trazer isso para os nossos treinamentos, como trazer o rigor, a disciplina de uma forma leve, de uma forma agradável, de uma forma acessível, sem pressão, sem desgaste. E, na minha opinião, um dos maiores desafios nossos de HS vai ser realmente criar soluções diferentes para os diferentes modelos de dificuldade que nós teremos no futuro. Pessoas jovens, pessoas antigas, pessoas com mais experiências, essa diversidade, homens, mulheres, enfim, todo tipo de gêneros, todos os tipos de gêneros dentro da empresa. Tudo isso que está engrandecendo os nossos resultados, trazendo uma beleza inigualável, apaixonante, incrível, né? uma agilidade incrível, mas que a HS agora precisa correr atrás desse movimento e precisa estar junto com esse movimento. Vai ser um baita desafio, né, Cris? Porque na hora que você idealizou a empresa, aquilo que você falou no início, idealizou para colaboradores todos iguais, né? E agora que você começa a abrir uma diversidade, ver que isso acelera os resultados, você fica, né, precisando acelerar também as mudanças e não são tão rápidas, né, Cris? Mas que bom, gostei. Sim. Cris, depois você vai ter que dar uma lida, vários comentários bacanas, um tanto de gente mandando abraço, elogios atrás de elogios. Turma, obrigada pela conexão. Cris, qual recado, né? E pegando sempre assim, para a gente fechar o nosso bate-papo aqui, entendemos que a experiência do colaborador é todo mundo, né? Do presidente da empresa ao estagiário, ao bom menino, enfim. Qual o recado que você deixa, independentemente de nível hierárquico, de posição, de cargo, enfim, qual o recado para o colaborador melhorar a experiência dele, mas nessa ótica de ser protagonista, assim, deixa um recado para a turma aí, porque eu acho que... Poxa, Fabi, essa última realmente foi para deixar, porque eu não sei se tem um recado, talvez vários. Vamos abrir vários aqui. E assim, olha, eu vou falar com vocês com toda sinceridade, vai ser um recado e não lembrem, não existe uma receita de bolo. Existem várias formas de pensar, mas eu acho que a gente só tem uma maneira de realmente a gente fazer com que os colaboradores nossos, que a liderança, que os nossos parceiros, os nossos stakeholders vivam segurança, experienciem a segurança e se protejam. É realmente trabalhar com propósito. Meu time sabe, EHS não é uma profissão, EHS é um propósito. E esse propósito é que a gente tem que levar para as pessoas. Não levar a obrigação, e sim levar uma paixão, e sim levar um porquê nós queremos cuidar um dos outros. É uma consciência, né? A gente precisa ter uma consciência. Né? É isso aí. É importante, né? É isso aí. E posso mais um, né? Escutar. Isso tem sido um desafio de todo mundo. Eu tenho me policiado bastante. Essa historinha do Chapeuzinho Vermelho com o Lobo Mau. Vamos escutar o Lobo Mau, gente. Vamos escutar, né? Tudo tem os dois lados, né, Cris? Muito bacana. É isso aí. Muito bacana. Adorei.
Cris, queria te agradecer imensamente. Enfim, a gente continua conversando, a gente é parceiro, sou super amiga. Na verdade, o Cris é a esposa do Cris, são meus amigos e a gente criou uma amizade muito bacana. Queria agradecer a todo mundo que está conectado. A gente tem aí hoje, né, algumas pessoas, 27 pessoas conectadas agora, Cris, e muitas, né, muitas participações. Queria agradecer a cada um de vocês nesse nosso primeiro West Now. E, Cris, foi uma aula, né, como sempre. Queria agradecer. E a gente... Amanhã tem mais, hein, turma? Amanhã a gente vai estar com a Denise, do Omni Banco e Financeira, que nossa diretora de Recursos Humanos, e vai ser sensacional também um grande bate-papo aí. Cris, obrigada, meu amigo. Fica com Deus. Beijão, valeu. Obrigado por todo mundo que participou na live. Valeu mesmo. Tchau, tchau.